Olá pessoal, tudo bem com você? Então, na nossa aula sobre introdução à avaliação de imóveis, que eu lhe convidei, você aceitou e está aqui comigo agora, nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação de imóveis, o que é, como fazer, qual é o principal método, enfim. Então vamos lá. A avaliação de imóveis, tá pessoal? Ela é prevista numa norma que é a norma NBR 14653. Essa NBR, ela vai do número 1 até o número 7. Porém, para nós, engenheiros civis e arquitetos, as principais é a 14653, 1 e 2. A 1 é uma norma mais geral, mais genérica sobre avaliações, e a 2 é a chamada avaliação de imóveis urbanos. Então, a gente vai poder avaliar principalmente o que? Terrenos, apartamentos, casas, glebas e empreendimentos de uma maneira em geral. Agora, quando vai, por exemplo, para avaliar uma máquina, quem é o profissional habilitado? Um engenheiro mecânico. Quando é para realizar a avaliação de uma fazenda, quem é um profissional habilitado? É um engenheiro agrônomo. Murilo, por que a gente pode avaliar terreno e não pode avaliar uma fazenda? Porque a fazenda tem peculiaridades. Por exemplo, só um agrônomo sabe do potencial do solo naquela região. Então é claro que eu não posso comparar numa área rural um terreno com solo pedregoso, né? E um terreno com solo que seja apto à plantação. Qual vai valer mais? O que está apto à plantação. E quem consegue identificar isso da melhor maneira é o agrônomo. E é exatamente por isso que a norma diz o seguinte, que no caso de imóveis urbanos, que é o nosso caso, quem é o profissional que é habilitado para fazer essa avaliação não é o técnico imobiliário, não é o corretor imobiliário, é o engenheiro e o arquiteto. Por quê? Porque por mais que o corretor ele tenha muito mais informações do que a gente, e talvez ele até no primeiro momento dê um chute mais preciso de quanto custa aquilo, porque ele está vendo aquelas transações imobiliárias acontecerem todos os dias, só que ele não tem a capacidade de chegar num imóvel e avaliar aqueles detalhes que podem fazer um imóvel se valorizar ou se desvalorizar. A nível de exemplo, já aconteceu um caso de uma casa financiada e que o avaliador chegou lá, era um técnico imobiliário, um corretor, ele avaliou a casa, o cliente comprou e quando deu a primeira chuva, se percebeu que tinha um rio próximo, esse rio enchia e a casa alagava até na altura do joelho. Ora, quando depois na justiça foi chamado um engenheiro para ir lá, o que o juiz queria saber era o seguinte: se teria como alguma pessoa enxergar que aquela casa alagava antes de haver aquele negócio, aquela transação imobiliária. E quando o engenheiro chegou lá, que ele identificou, tinha vários detalhes que faziam com que fosse claro isso, ou seja, o corretor não conseguiu enxergar, porque ele não tem, né, o olho treinado para isso, não tem o olho para as patologias, não tem o olho para os detalhes construtivos, e o engenheiro logo percebeu. Por exemplo, para entrar na casa tinha um batente. Para que uma casa tem um batente? Para barrar a água. Outra coisa, outro detalhe assim chocante, quando ele chegou no banheiro, a bacia sanitária não ficava no chão, ficava em cima de um batente. Né? A pessoa tinha que subir para utilizar o vaso sanitário. Então tudo isso eram sintomas claros de que alguma coisa ali não estava certa. Então um olhar treinado de um profissional de engenheiro de arquitetura poderia ter salvo aquele negócio, né, aquele mau negócio para quem comprou aquela edificação. Então a norma ela é muito clara, a NBR 14653-1. Lá diz que quem pode fazer avaliação é engenheiro e arquiteto. Murilo, mas eu ouvi falar que a norma não é de uso obrigatório, então por que o corretor não pode fazer? A norma é de uso obrigatório? Sim. Por que é de uso obrigatório? Lá no Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que é vedado a qualquer prestador de serviços colocar no mercado de consumo algum serviço que esteja em desacordo com as normas. Ora, se eu estou fazendo uma avaliação, a avaliação é um serviço. E está dizendo lá que eu não posso
colocar para consumo, ou seja, fornecer para alguém esse serviço, em desacordo com a norma. E se a norma diz que quem pode fazer é engenheiro e arquiteto, quando um corretor imobiliário fizer esse laudo, ele pode ser revogado a pedido. E isso acontece bastante, porque nós, profissionais de engenharia de arquitetura, nós somos muito bons técnicos, mas somos péssimos vendedores. E o que eu quero dizer com isso? Que muita gente, inclusive engenheiros e arquitetos, não sabem disso, que a avaliação é feita por engenheiro e arquiteto. Então é muito comum, e até mesmo da justiça, quando tem uma avaliação, se o juiz não é informado sobre isso, ele muitas vezes chama como perito um corretor de imóveis. Mas toda vez que a outra parte, né, percebe isso, entra solicitando o cancelamento, a anulação daquele laudo devido à norma NBR 14653. Então, aqui nesse momento, tu já viu 3 potenciais clientes que a gente pode ter. Bancos, escritórios de advocacia e os tribunais de justiça. Além, é claro, de até mesmo muitos escritórios de imobiliárias também contratam profissionais de engenharia de arquitetura para fazer esses laudos. Então é uma gama muito grande de clientes que a gente tem, né? Imagina quantas pessoas brigam na justiça por separação, né? Um casal que está se separando e que precisa fazer ali uma divisão de bens, né? Cada negócio que o banco financia, ele precisa saber quanto é que ele pode financiar, então é contratado uma avaliação. E como eu disse a vocês, só no meu estado, que é o mais pobre do Brasil, são feitas às vezes 1000 avaliações em um mês, né? Imagine um estado maior, quantas avaliações são feitas. E isso eu falei só no banco que eu trabalho, imagine nos outros bancos todos. Você pode prestar serviço para muitos bancos diferentes, para muitos escritórios de advocacia diferentes, para o Tribunal de Justiça, então é realmente uma gama de serviço muito grande, que lhe permite, somente em momentos de crise, onde os empregos estão cada vez mais difíceis, que você possa prestar serviço, ser autônomo, ter a sua empresa. Então é uma área fantástica. E fora que, quando eu tenho uma área que tem poucos profissionais atuando, o valor dos serviços geralmente são muito altos. É óbvio que o banco ele paga pouco porque ele faz em muita quantidade. Mas, quando tu pega serviços avulsos, escritório de advocacia, etc., você pode cobrar valores bem significativos, porque eles vão pagar, porque vai ser difícil encontrar outras pessoas para poder prestar o mesmo serviço, ok? E a NBR 14653, ela diz como é que a avaliação deve ser feita. São vários métodos. O principal que a norma recomenda sempre que seja utilizado é o chamado método comparativo. O que é o método comparativo, pessoal? É muito simples. Imagina que eu vou avaliar um veículo. Eu preciso saber quanto é que custa um carro Gol 2017, por exemplo. Eu vou procurar outros carros Gol 2017 que estejam à venda e aí eu tenho uma noção, né? Eu tiro uma média ali de como é que é esse valor de mercado, que estão vendendo no mercado. Porém, a grande diferença é que os imóveis, é muito difícil encontrar 2 imóveis exatamente iguais, como eu encontro 2 carros exatamente iguais, né? Se eu vou fazer uma avaliação de um apartamento, provavelmente eu não vou encontrar tantos apartamentos iguais a ele naquela região. Então eu vou pegar apartamentos que sejam com características aproximadas. Isso quer dizer o quê? Que para eu poder fazer essa comparação, eu preciso fazer o que a gente chama de homogeneizar. Eu vou ter que pegar aqueles imóveis totalmente diferentes um do outro e fazer um cálculo estatístico para que eu possa ter como comparar, porque eu não posso comparar banana com abacaxi. Eu vou ter que transformar o abacaxi em banana para poder fazer essa comparação. Esse cálculo de fazer essa homogeneização é chamado de estatística. Só que não é uma estatística qualquer. É uma estatística chamada de estatística inferencial. É uma estatística avançada. E por isso é que eu preciso estudar bastante, porque não é algo que eu possa aprender tão fácil. Vou confessar uma coisa para vocês aqui. Quando eu entrei no banco que eu trabalho e que fui para o setor de avaliações, eu pesquisei os melhores livros do mercado e nenhum deles é didático o suficiente para que eu aprenda sozinho. Então, por exemplo, vou até dizer aqui para vocês porque eu abro o jogo mesmo.
o melhor livro do mercado é o livro do Rubens Alves Dantas. Procure aí na internet que você vai achar um livrinho de capa verde. Mas eu te desafio a comprar esse livro e conseguir ler até a página 30, sem nunca ter visto avaliações. Você não vai conseguir, porque ele vai tratar de uma matemática muito avançada. Então, para eu poder realmente ingressar nessa área, eu precisei fazer cursos de curta duração. Então, eu procurei cursos para que eu pudesse ter uma primeira noção, né? É importante dizer para vocês que depois que eu fizer esse curso, que eu chamo de curso de nivelamento, eu vou precisar fazer um curso de um software específico para fazer essa estatística diferencial. Ah, Murilo, então eu vou logo fazer o curso do software, que aí eu não preciso fazer 2 cursos. Acontece demais isso. A pessoa quer logo ganhar, quer fazer atalho, quer chegar logo e fazer o curso do software. E eu tenho uma estatística para dizer para vocês. 95% das pessoas que vão direto fazer o curso do software precisam voltar para fazer o curso básico e depois muitas vezes vão ter que fazer o curso do software de novo. Por quê? Porque quando ele chega no curso do software, o professor, o instrutor, ele está achando o seguinte: olha, a galera que já está nivelada, todo mundo já sabe o que é avaliação, já sabe os métodos. E aí ele vai lá e pauleira no cálculo. Mas se tu não tiver esse arcabouço, essa base, tu não vai entender nada. E aí tu vai ter que voltar a fazer o básico. E muitas vezes, como tu não aproveitou nada do curso avançado do uso do software, tu vai ter que voltar para fazer de novo. Então é muito importante que você siga os degraus. Não há atalhos na vida, eu preciso seguir os degraus, tá certo? Então eu vou precisar utilizar um software, e é importante dizer para vocês que o software melhor do mercado, os nossos alunos ganham um tutorial passo a passo dele. Isso não significa que eu posso não querer fazer o curso, é só um quebra-galho, mas eu forneço para vocês um tela a tela, como eu faço as avaliações. E é importante dizer para vocês que os alunos do nosso curso têm um desconto muito bom para comprar o software. Tanto é que é o seguinte: se tu comprar o nosso curso aqui de avaliações, o dinheiro que tu investir aqui vai ser menor do que o desconto que tu vai ganhar só para comprar o software, tá? Mas esse é apenas um dos softwares de mercado que eu recomendo, que é o que os bancos utilizam, mas existem outros softwares que a gente cita no curso que você pode também buscar, ok? Pois bem, então eu preciso utilizar um software para poder fazer esse método comparativo, para poder fazer essa estatística, beleza? Mas Murilo, tem alguns casos que eu não vou ter como encontrar imóveis nem parecidos para eu poder comparar. Um exemplo, a pessoa quer avaliar uma escola. Eu vou encontrar outras escolas à venda para poder comparar o preço de venda da escola? Não. E aí, nesse caso, a norma permite que eu faça o chamado método evolutivo. O método evolutivo é um método onde eu vou calcular o valor do terreno pelo método comparativo. Então, eu imagino que aquele terreno daquela escola não tenha nenhuma construção em cima, então eu vou avaliar somente o custo do terreno. Esse dá para eu fazer comparando com outros terrenos à venda na região, ok? E eu somo o custo da construção. E olha só que interessante. O custo da construção é algo que a gente vê no custo de orçamento de obras, certo? Como calcular direitinho. Beleza. Só que, como eu estou avaliando um imóvel e esse imóvel já está sendo utilizado, ele já está depreciado, às vezes está precisando de uma manutenção, eu não vou calcular o custo de construção novo. Eu preciso subtrair aqui esse desgaste, que é a chamada depreciação. A gente também ensina a calcular isso aqui no custo. Quanto que um imóvel perdeu de valor devido a estar usado, ok? Existem outros casos que a norma permite, que é também quando eu não encontro imóveis para comparar. Que é, por exemplo, imagina um terreno muito grande, que é o que eu chamo de gleba. Naquela região daquele terreno não tem nenhum terreno para eu comparar com aquele daquele tamanho. Eu posso comparar um terreno de 1 hectare e comparar estatisticamente com o custo do terreno de 100 metros quadrados, 200 metros quadrados? Claro que não. Por quê? Porque o terreno muito grande, a tendência é o custo do metro quadrado dele ser menor. Para eu poder fazer esse cálculo, se eu não tenho como comparar, a norma me permite utilizar um método chamado de método involutivo.
Esse método involutivo consiste em eu pegar esse terreno grande e simular nele um loteamento. Então eu vou saber quantos lotes eu consigo fazer. Eu tenho como calcular o valor de um lote, porque eu tenho imóveis no mercado para comparar. E aí eu vou fazer uma conta, um cálculo para determinar o seguinte: quanto que é o valor desse terreno grande, levando em consideração que o custo para construir esse loteamento, né? E o custo de cada terreno que eu vou pegar pelo método comparativo. É bem complicadozinho imaginar, mas durante o nosso curso a gente detalha com os mínimos detalhes para que você entenda muito bem esse método. E o outro método que a norma permite é o chamado método da renda. Esse método da renda, ele é utilizado quando eu vou avaliar empreendimentos. Por exemplo, um shopping. Um shopping, eu não posso... Primeiro, eu não tenho como comparar. Segundo, que o custo de um shopping, o valor de mercado de um shopping, não é somente o custo dele, né, da construção, mas o terreno. Por quê? Porque ele é um empreendimento que gera dinheiro. Então eu preciso entrar dentro do fluxo de caixa do shopping para poder verificar, dentro de um alcance de projeto, né, quanto que aquele imóvel tem potencial de ganhar dinheiro. E aí, é claro, para esse tipo de imóvel aqui, é óbvio que eu preciso também me capacitar para fazer, porque eu vou precisar entender um pouco de contabilidade, mas tem muitos profissionais brasileiros que fazem isso. Inclusive, é importante dizer para vocês que o Brasil é referência mundial. Os melhores avaliadores do mundo estão no Brasil e eles vêm de outros países aprender com a gente aqui como fazer a avaliação, ok? E até por isso existem muitos avaliadores brasileiros que prestam serviço para redes de hotéis do mundo inteiro. Já imaginou a profissão dos sonhos? Avaliar hotel. Tu sair aqui para poder avaliar um hotel que uma rede está querendo comprar lá nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha. Tem profissionais brasileiros que se especializaram nisso. Então é um nicho de mercado imenso que tem a ser explorado. Existe um congresso chamado COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias, que acontece anualmente. O último foi em Salvador no passado. Cada vez que eu vou lá, eu realmente volto de lá maravilhado com o tamanho da área de atuação que o engenheiro de avaliações ele tem, ok? Então, assim, fiquem atentos que essa é uma oportunidade que muita gente está deixando passar. Por isso que eu digo que é o oceano azul da engenharia de arquitetura. Tem poucos profissionais que conhecem isso. E você agora está conhecendo e tendo a oportunidade de entrar nesse mercado. E eu tenho certeza que essa pode ser a grande diferencial na sua carreira. Para quem não sabe, eu sou engenheiro civil e fiz 4 pós-graduações. Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Ambiental, Engenharia de Avaliações e Perícias e Engenharia de Produção. Se eu pudesse voltar no tempo, eu só teria feito só a de Engenharia de Avaliações, que foi a única que realmente me rendeu frutos. E muitos frutos. Valeu a pena, me pagou já várias vezes o custo que eu paguei nessa pós-graduação de avaliações. As demais, né, não me renderam frutos suficientes para que realmente compensasse o investimento feito. Então, dentro do nosso curso, nós vamos tratar da norma NBR 14653, bem como seus principais métodos, para que você possa dar o passo inicial para se tornar um avaliador de imóveis, um perito judicial. Eu tenho certeza absoluta que essa pode ser a melhor decisão do seu ano 2020. Além de você ter acesso a um grupo de WhatsApp com avaliadores do Brasil inteiro que foram meus alunos, mais de 350 profissionais estão nesses grupos, e que esse bate-papo, essa troca de ideias faz toda a diferença para que você atinja os resultados que você espera. Um grande abraço e se liga que a oportunidade está batendo na sua porta. Valeu!